Em primeiro lugar, acho que o cacique que não saber falar da sua língua, da sua que é língua mãe, para nós que ele não serve para ser cacique. O que caracteriza a diversidade linguística no Brasil é que se trata de línguas, de muitas línguas faladas por populações relativamente pequenas, né? Tá aí a questão da vulnerabilidade, né, sobre qual passa as línguas indígenas. Em se tratando de números, de acordo com Arião Rodrigues, grande pesquisador da área, já falecido, são 180 línguas indígenas em todo o Brasil. Os mais velhos também querem ensinar para esses jovens, só que eles não aprendem fácil, porque é difícil aprender fácil essa língua mãe. O significado da língua materna, para mim, assim como indígena, é muito importante, porque ela tem um grande significado na cultura tradicional, né? Então, a língua, ela está inserida na cultura, né? Ela é a essência do povo, porque é através dela que o povo Rali de Parecis, ela faz sua manifestação cultural, né? Porque sem a língua materna não daria para fazer essas manifestações culturais, os rituais que se faz na aldeia. Vou dar por exemplo, a festa da menina moça, a batizada da criança, a oferenda e outros rituais que tem em agradecimento ao Deus, né? Yanequema Cianamita, Enxercereira Kadakaoli, Semirasa Baniwa, uma Iquereia Seruka uma Patidakina, a Semirasari Tewa, Enxerrayuiri Wanariana Sui, para nascer a Inyari, Aique Panherupi 5.500 Baniwa Itá, Yande Baniwa Itá. Bom, existe várias razões para me optar a ser linguista. Primeiro, porque assim, eu sou indígena, né? E quando nasci, já nasci no meio de 3 línguas. Né? Desde criança, nasci falando Baniwa, já nasci falando Inhengatu, e a terceira língua foi o português. Então, nasci no meio de 3 línguas, né? Então, isso foi importante, uma das partes importantes para navegar por essa área e tal. Depois disso veio o complemento. Quando fiz graduação em letras, né, já existia bastante, estávamos discutindo, né, a criação das escolas indígenas, né, na nossa região e tal. Né, sabemos que a partir da Constituição Federal de 88, né, nós conquistamos vários direitos, inclusive o direito de nós criarmos escolas indígenas de acordo com a nossa realidade, né, incluindo nossas línguas. Caimen Pecudanã, Ungária de Oenha Aptianal, Tuaru da Cabeceira, Roraima, Amazônia, Brasil. O Brasil já teve mais de 1.000 povos distintos, diferentes. Hoje só restam 305 povos. Dentre esses 305 povos, somente 188 línguas são faladas. O processo de colonização e principalmente o genocídio e políticas que visavam a questão da assimilação forçada foi que fizeram com que essas línguas fossem extintas. A minha preocupação hoje que eu percebo, né, os nossos velhos estão indo e muito assim, da fala, assim, quando tem uma festa tradicional dos cânticos, a pouco a gente está perdendo um pouco, né? E tem poucas pessoas que sabem cantar ainda assim, verdadeiramente, né? A cultura nossa é nossa vida, terra e água e mato, e preservação para o estudo dos animais, né? Que é nossa vida, né?
Só a língua estrangeira que é mais interessante, que a gente não sabe ainda como é que se fala, que é meio difícil falar a língua estrangeira. Que fica, algumas vezes alguns alunos enrolam para falar. Também eu não fico mais interessado em aprender a língua estrangeira. Que eu não sei, vai que eu saio fora do país para fazer uma faculdade ou um curso. Tá? Então tenho que aprender a falar a língua estrangeira. Isso que mais interessa é aprender a falar. O jovem ele já não senta mais para ouvir a história que é contada na oralidade pelos anciões, pelos idosos, né? Então isso está dificultando e ensinar eles na escola é para eles terem o conhecimento do que eles não conseguem mais ficar com os mais velhos. E o professor indígena ele tem que ter esse conhecimento, não só conhecer, ele tem que ser pesquisador e tem que trazer os anciões e os idosos para a sala de aula, né? Porque para transmitir esse conhecimento. Nós temos comunidades indígenas que têm o português como língua majoritária, como língua materna, né? Com apenas alguns anciões que falam a língua. Nós temos comunidade, como é o caso do Zumbutina, hoje no município de Barra do Bugres, que nós temos situações de lembrantes da língua, não são falantes, não falam fluentemente a língua mais, mas são lembrantes da língua, são anciões. O indígena, ele foi considerado uma pessoa relativamente capaz no ordenamento jurídico brasileiro. E só recentemente, depois da Constituição de 88 e depois do Código Civil de 2003, que o indígena passou a ser um indivíduo completamente capaz. A única diferença é que ele tem uma proteção a mais relacionada à sua questão cultural, né, como o originário, realmente o povo originário da nossa terra. Nós temos várias estratégias no sentido de resguardar os direitos coletivos dos povos indígenas, porque não tem como desassociar os direitos constitucionais para uma política que não seja a de conservação e preservação dos direitos dos povos indígenas, dentre elas a cultura, a língua. A gente não tem como desmembrar essa relação da terra com a língua. Esse ano, por exemplo, a ONU declarou o Ano das Línguas no país todo, a nível global, justamente porque é um viés quando você discute demarcação de terras indígenas, proteção dos recursos naturais, o bem-estar da comunidade, faz com que a comunidade indígena ela esteja justamente esse valor no sentido de valorizar a língua, né? O professor que trabalhou com a gente mostrou muitos dados, né, de pesquisadores na época, mostrando que as nossas línguas já estavam sendo ameaçados, né? Já estavam deixando de ser falados, né? Alguns pesquisadores mostram isso. Então aquilo ali também me incentivou a decidir, né? Puxa, então eu vou estudar linguística para que eu possa entender melhor isso e ver de que forma que eu posso contribuir para que as nossas línguas indígenas, né, não continuem sendo ameaçadas. Ainda existem línguas de povos isolados, que não quiseram e não querem o contato e que nossa sociedade deve respeitar essa vontade, porque se eles estão até hoje, durante esses 500 anos, sem contato, é porque eles não querem o contato, não é? A sociedade brasileira tem que respeitar essa vontade desses indígenas. E são indígenas sobre os quais não se tem conhecimento de suas línguas e culturas, mas presume-se que, com as referências que a FUNAI tem, que o setor de índios isolados tem desses povos, nós podemos dizer que temos uma trintena de línguas a serem somadas às línguas que nós conhecemos hoje no Brasil. Dentro de Mato Grosso, hoje atualmente 43 etnias no estado de Mato Grosso, então cada língua tem diferente. Isso enriqueceu dentro da sala de aula para os alunos aprender a língua e respeitar aos outros mais próximos. A FAIND é a primeira faculdade intercultural. Depois da FAIND, todos os outros cursos voltados para a formação, né, de professores indígenas surgiram a partir da FAIND.
ela foi implantada, né, em 2001 pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Então, em 2001 foi a primeira turma em que atendia todas as etnias. Era aberta, na verdade, o vestibular aberto a todas as etnias do estado do Brasil. Então, na primeira turma nós recebemos 200 acadêmicos pertencentes a várias etnias do país. Desses 200 se formaram 186. E agora, depois da segunda turma, a Unemat começou a ofertar apenas para o estado de Mato Grosso, né, para indígenas do estado de Mato Grosso, porque é uma universidade estadual e por conta da demanda muito grande do estado para a formação de professores indígenas em serviço. Esses acadêmicos que cursam, né, atualmente a licenciatura intercultural e a pedagogia intercultural são professores que atuam em suas comunidades, são todos professores indígenas que atuam em suas comunidades. O meu aprendizado, na verdade, eu penso que ele já tem ajudado, né? Que eu comecei a trabalhar na minha comunidade a partir de 88, quando eu terminei o ensino médio. Eu voltei para a minha comunidade para trabalhar na minha aldeia e lá já trabalhava a língua indígena, no caso era o Inhengatu. Tá? Então desde lá já venho trabalhando a língua indígena, né? Aí depois com a minha formação em graduação, né? Isso me proporcionou melhor o entendimento, né? Para compreender esses desafios que a gente tem e no mestrado também. O que o professor trabalhava antes da formação melhorou a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos, né? Devido ter esse conhecimento, devido a gente estudar e se socializar com outros povos, né? Conhecer outras culturas, não só a cultura de outros povos, mas a cultura do não indígena, né? Nesso quemairo, halute, parecer, biacoatu, aroaque. É importante, né? Hoje eu acho importante a gente não deixar de falar nossa língua, mas também nós temos que aprender as outras línguas. Nossos filhos, nossos netos têm que aprender, né? Por causa da tecnologia, né? Que hoje a mudança, cada ano que passa, a gente vê que está mudando e os nossos filhos, eles têm que aprender, né? As línguas que não são nossas, porque com isso eles vão ter facilidade para trabalhar com o nosso povo, né? As duas palavras que eu gosto mais de falar é quando amanhece e falo para meus pais. Ecuaita, ecuaiskelsa. E aí, tudo bem, vocês acordaram bem? E a outra palavra é quando eu estou com meus amigos à tarde, quando eu falo amanhã, deixa eu ver aqui, Macante miatanarite, como eu falo, traduzindo em português, amanhã a gente brinca de novo. Essas duas palavras que eu gosto mais de falar. Temos situações em que parte das crianças falam a língua, ou parte dos mais jovens. Temos situações de uso da língua bilíngue, monolíngue, praticamente monolíngue, como eu tenho um exemplo dos Kayapó, né, do Xingu, que apenas os professores, os jovens falam o português. Então, são diversas situações diferentes no estado do Mato Grosso. Hoje, nós temos no Mato Grosso em torno de 30 línguas faladas. São aproximadamente 40 povos, né, oficialmente 40 povos, e desses 40, 30 ainda falam suas línguas maternas. Outros países da América Latina, também multilingües, a Colômbia, 29 línguas indígenas, o Peru, algo em torno desse número, só que algumas línguas são faladas por populações muito grandes, com mais de 1 milhão de falantes, como o Aymara e o Quechua, né? As línguas andinas. No Brasil não existe nenhuma língua falada por mais de 100 mil pessoas, por exemplo, nenhuma língua indígena falada por mais de 100 mil.
Então, nós podemos dizer que todas as línguas indígenas do Brasil, elas estão num nível elas passam por vulnerabilidade, né? Na sua preservação, na sua transmissão intergeracional. Esses povos que aqui adentraram, em 11 mil, 12 mil anos, imagine, não é? Eles se diversificaram, eles se expandiram, e daí hoje a gente contar com essa riqueza linguística e cultural que são os povos indígenas da América do Sul e do Brasil, não é? No caso. Nealote nazokemai, nachote halote pareci, viacote aruaki. Hoje a gente está falando da língua materna, né? E Cósito a gente fala língua materna misturado com português. Fala misturado aí para a gente falar corretamente, sem usar o português no meio, os professores têm que ensinar a gente, né? A gente tem vários elementos normativos de proteção aos indígenas. Começando com a nossa Constituição. Nossa Constituição, no capítulo da Ordem Social, tem lá no artigo 231, um dispositivo muito interessante que trata das peculiaridades dos indígenas no Brasil, com respeito às suas tradições, à sua cultura, à sua língua, inclusive uma questão também muito sensível atualmente, as próprias terras indígenas, não é? Que na verdade são da união com o usufruto dos indígenas, entendeu? Então, nós temos primeiro, o ponto de partida de qualquer arcabouço jurídico é a Constituição. Graças a Deus, no Brasil a gente tem essa proteção. Lá no estado do Amazonas existe um programa chamado Piraiauara e tal. É formação de professores indígenas para trabalhar de primeiro ao quinto ano. E dentro da matriz curricular existe uma disciplina chamada Língua Indígena. Então, me chamaram para ajudar não dar aula de língua indígena, mas para discutir, né, as línguas indígenas, a situação das línguas indígenas. Meu trabalho como parlamentar, além de fazer uma proteção desses direitos coletivos que são tão importantes, direitos constitucionais, para que eles não se retrocedam em termos de políticas públicas, mas que haja um incentivo na valorização de políticas específicas, na área da educação principalmente, fazendo com que as nossas autoridades vejam que é importante fazer o investimento em programas que possam desenvolver sistemas próprios das comunidades indígenas, que elas possam ter estratégia de conservação, de preservação de seus valores indígenas, inclusive as línguas. Nós temos também o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973. Essa lei, embora mais antiga que a Constituição, ela garante também uma proteção aos bens imateriais, ela fala da própria educação, menciona a peculiaridade das línguas. Ela é interessante que ela fala até da possibilidade de punições penais dadas pelas próprias aldeias, como se os índios tivessem seu próprio código penal. Então isso tudo faz parte desse arcabouço, né, de bens imateriais que fazem do índio esse cidadão tão especial para a gente. A língua, que significa você comunicar, dialogar com a natureza, né? Como a terra, o universo, a água, os animais. Então tudo isso, a língua que comunica, faz expressão e faz diálogo com a natureza para buscar essa energia para ficar a vida saudável. O cacique tem que ter todo o conhecimento de sua cultura, tem que ter conhecimento de homem branco, cultura de homem branco, porque nós temos uma cultura, todo Deus deixou nossa cultura diferenciada, seja branco, preto, gaúcho, italiano, Japão, tudo tem cultura. Então o índio mesmo, tem várias raças de índio, né? E nós índios é assim, né? Cada um tem sua cultura, tem seu costume, né? Na toatu nealu que zona soqueiro,
nacho no hotel haracho halite pareci o canato halute pareci e vidaiter viaco acho aruaki nacho tani son henam nacho tani son henam da latim ore katse. Isso é um começo desse canto, quando os festeiros que manifestam os espíritos, a espiritualidade entra e confirma, né, a presença deles, que o halite sente aquilo lá e todo mundo anima. Português é mais fácil de falar, assim, e tem menos palavras que você fala e consegue explicar ele direito, né? Mas a língua mãe tem que falar muito e explicar muito também. Então, a língua mãe ela é mais difícil para falar, né? E o português você aprende mais rápido. Que é fundamental você socializar a cultura indígena com a cultura não indígena, né? Para ele ter esse conhecimento, né? Essa visão de como que ele pode lidar com a cultura, principalmente a cultura do não indígena, né? Que hoje está chegando com essa globalização que tem, está muito forte na comunidade, né? É uma das preocupações que nós temos, se a gente não tomar esse cuidado de não, como professor, não trabalhar com eles profunda a questão da cultura do povo, com o tempo vai ser esquecido, né? Principalmente a língua materna. A língua mãe é nossa identidade de todos os povos indígenas, né? E ela é bem importante para todos aprenderem, mas infelizmente alguns dos povos indígenas já perderam o costume de falar a língua mãe, né? Mas estão na luta para conseguir de volta. O principal fator é a transmissão intergeracional, né, entre um falante e os seus descendentes, né? Conforme vai passando o tempo e a pressão de outras línguas, no caso a língua majoritária, o português, com relação às línguas indígenas, por conta da própria demanda que eles têm de sobrevivência e de comunicação com os outros setores da sociedade, na questão da saúde, na própria educação formal, isso vai desestimulando a transmissão e a transmissão das línguas para os seus descendentes. Nas aldeias, nesses últimos 15 anos para cá, ou seja, a partir da Constituição Federal, né, tem despertado o interesse dos parentes, né, Baniwa, Nhengatu, Tucano, Ficurripaco, o interesse a gente percebe isso, né, eu vejo isso, o interesse de os pais repassarem essa língua no dia a dia, né. Ainda existe esse interesse e tal, né. Eu acho que isso é um ponto positivo, né. Mas, por outro lado, percebe-se também alguns desafios, né, dos filhos, em caso da geração mais nova, em alguns momentos não demonstrarem muito interesse, né, em aprender a língua. Então, acho que isso é uma coisa um pouco perigosa lá na minha região, né. Eu tenho o sonho de ver que o Brasil, como país, possa reconhecer que nós temos línguas brasileiras. E a nossa língua brasileira são as línguas indígenas e não o português. Nós somos os povos originários desse país. Você anda pela rua, você vê um monte de palavras indígenas, né, que foram herdadas dos nossos antepassados, nome Inhaguera, né, Ipanema, vários nomes que a gente vê aí, mas nem por isso nós somos valorizados. Futuramente eu estou preocupado, no meu ponto de vista, como eu sou professor Halite Pareci, porque cada dia está mudando a língua, porque a língua é dinâmica, ele não vai parar, ele sempre está transformando e enriquecendo com a outra língua. Hoje, os jovens, você pega, ele fala muito diferente do que lá atrás. Ele muda o som, então ele totalmente fala diferente. Acho que se nós, professores, não registrar, não documentar essa língua materna,
futuramente, daqui a 50, 30 anos, que vai extinto a língua. Para preservar a língua mãe, eu tenho que precisar escrever um livro para explicar como que se fala e o nome dos animais. Então, os mais jovens, a geração nova que vai chegando, vai pegar esse caderno, o livro, para ver e ir aprendendo, para não perder essa linguagem, para ser preservado. A esperança só é que isso se fortaleça cada vez mais, que os governos invistam, né, que as universidades continuem tendo condições de desenvolver projetos, né, para ajudar, para garantir a continuidade dessas línguas indígenas. Eu acho que esses programas, por exemplo, de capacitação de professores, têm que ser estendidos, né? Uma outra questão também que é muito criticada pela sociedade é o próprio sistema de formulação de cotas para ingresso de indígenas, né? Então, isso muitas vezes é visto com maus olhos por pessoas que não têm uma dimensão que a capacitação de indígenas em diversos campos, isso reforça a própria manutenção da cultura. Por quê? Porque muitas vezes eles vão se capacitar não exatamente na área de educação, mas em outras áreas, e voltarão para suas terras, para suas aldeias, para desempenhar uma função lá que muitas pessoas talvez não desempenhem, não é? E a partir daí, eles podem se organizar de uma maneira de que há uma luz no fim do túnel. Nossas línguas indígenas são ricas, né? Rica em fonética, morfologia, em sintaxe, né? Então a gente precisa, o governo precisa também valorizar, respeitar e apoiar, né, tecnicamente, politicamente, financeiramente, a pesquisa dessas línguas indígenas. São alguns dos sonhos que eu tenho. Se a gente não buscar esse fortalecimento, essa valorização, ela pode morrer, né? Aí o povo um dia, que era um povo forte, espiritualmente, culturalmente, ela não vai ser mais nada, né? Pode falar, essa nova geração, pode falar que ele é um indígena Haliti Pareci, mas se não fala mais a língua, aonde que vai estar?